Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Orientação para lermos foi de Srila Acharya Maharaj, especificamente esse capítulo do Madhya Lila. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui pelo Facebook. Eu estou abrindo agora aqui o Facebook para acompanhar. Por enquanto, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então, vamos ler. Estávamos lendo ontem de manhã sobre os tipos de relacionamentos da alma com Deus. Então, Shantarasa, neutralidade, Dasyarasa, servidão, Sakyarasa, amizade, Vatsalyarasa, parentesco, pai e mãe, e Madhurya Rasa, o relacionamento mais íntimo com Deus, o mais elevado possível. Então vamos continuar aqui. Deixe-me ver onde paramos. Paramos nesse verso aqui, o verso 191. Então diz assim: as principais devotas em amor conjugal mais íntimo são as Gopis de Vrindavana, as rainhas de Dwaraka, as deusas da fortuna em Vaikunta. Essas devotas são inúmeras. Então, as principais são as Gopis de Vrindavana, as rainhas de Dwaraka, onde Krishna é rei, e as deusas da fortuna em Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana. E são várias almas que têm essa posição de Madhurya Rasa. O apego a Krishna divide-se em duas categorias. Uma categoria é o apego com respeito e veneração, e o outro tipo é o apego puro, destituído de reverências. Os gurus dão exemplo, por exemplo, de um presidente de uma empresa. O presidente da empresa, na reunião, na empresa dele, naquela mesa grande, todo mundo tem respeito por ele, todo mundo reverencia ele, ninguém contradiz ele. Ele é o presidente da empresa. Então tem um relacionamento lá de respeito, de servidão e respeito. Agora, essa mesma pessoa, esse mesmo presidente, quando ele está na casa dele, na piscina, enfim, ele está no sítio, na praia ou na própria casa, a mulher dele briga com ele, manda nele, o filho dele sobe no ombro dele. Então aquele respeito que existe na empresa, de não contrariá-lo, de não mandar ele fazer nada, isso não existe na casa dele com a mulher, com os filhos, onde é um relacionamento mais íntimo.
Então a mulher dá bronca nele, a mulher manda ele fazer isso, aquilo. Da mesma forma, Vaikunta como presidente. Então o senhor Narayana lá em Vaikunta, todo mundo respeita ele, todo mundo sabe que ele é Deus, todo mundo venera ele, todo mundo faz puja, todo mundo não, mas alguns fazem puja para ele, fazem oferendas para ele. Mas Krishna em Dwaraka, Krishna em Goloka Vrindavana, não existe esse tipo de respeito. Ninguém sabe em Goloka Vrindavana que Krishna é Deus. É como a criança ou o filho do presidente, como a mulher que dá bronca nele, brinca com ele. Então, em Vrindavana, Goloka Vrindavana, Krishna, ele é mais um. Ninguém sabe lá que ele é Deus. Então, existem esses dois tipos de relacionamento, um de servidão e o outro onde não há essa reverência, porque não sabem que ele é Deus. Continuando aqui, apego puro, sem reverência, é encontrado em Goloka Vrindavana. O apego no qual se destacam o respeito e a veneração é encontrado nas cidades de Mathura e Dwaraka e em Vaikunta. Então, somente em Goloka Vrindavana, o lugar que Krishna toca flauta, ele é um vaqueirinho, ele brinca com as donzelas, ele brinca com os amiguinhos vaqueirinhos. Lá é o único local que não tem esse tipo de respeito, porque, como eu já falei, Yogamaya, ela atinge todos os devotos lá e eles não conseguem ver que Krishna é Deus. Eles estão iludidos por Yogamaya. Yogamaya ilude os passatempos de Krishna. Mahamaya ilude a nós, almas caídas, condicionadas ao mundo material. Essa é a diferença também entre Yogamaya e Mahamaya. Quando a opulência sobressai no amor a Deus, fica um pouco fica um pouco mutilado. Entretanto, segundo a devoção Kevala, mesmo que fique sabendo da opulência ilimitada de Krishna, os devotos, eles consideram-se iguais a Krishna. Vamos ler novamente esse verso. Quando a opulência sobressai, o amor a Deus, ele fica um pouco mutilado. Entretanto, segundo a devoção Kevala, mesmo que fique sabendo da opulência ilimitada de Krishna, o devoto considera-se igual a Krishna. Outro verso, na plataforma transcendental de neutralidade, o serviço, às vezes, a opulência do Senhor, ele destaca-se. Contudo, nas doçuras transcendentais de amor fraternal, parental e conjugal, a opulência é relegada. Então não existe essa opulência de Krishna em Goloka Vrindavana, onde tem o amor, onde existe o amor dos devotos por ele, de amizade, de parentesco fraternal e de conjugal. Agora, em Vaikunta, onde tem essa servidão de neutralidade, foi lido ontem isso, Shantarasa, os devotos nessa posição, eles consideram mais ou menos iguais a Krishna. Eles têm uma visão impersonal nesse estágio de Shantarasa em Vaikunta. Quando Krishna ofereceu orações aos pés de lótus de sua mãe,
e de seu pai, Devaki e Vasudeva, ambos sentiram respeito, reverência e medo devido a conhecerem as suas opulências. Quando Devaki e Vasudeva compreenderam que os seus dois filhos, Krishna e Balarama, que eles haviam prestado reverências, eram a suprema personalidade de Deus, eles ficaram com medo e não os abraçaram. Aí tem um comentário de Swami Maharaj Prabhupada aqui. Este verso citado do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 44, verso 51, ele refere-se ao passatempo em que Krishna e Balarama, eles matam Kansa. Vasudeva e Devaki, eles viram os seus filhos matarem o poderoso demônio Kansa. E depois disso, eles foram imediatamente soltos de suas algemas. Então, Balarama e Krishna, eles prestaram reverências a Devaki e Vasudeva. Tanto o pai quanto a mãe, eles queriam abraçar os seus filhos. Porém, eles perceberam que Krishna e Balarama eram a suprema personalidade de Deus. E por isso, eles hesitaram em abraçá-los. Portanto, o amor paternal que nutriam por Krishna e Balarama, ele foi obstaculizado e ele sofreu limitações impostas pelo respeito e veneração. Então, aqui no caso, Devaki e Vasudeva, os pais de Krishna e Balarama, eles não tiveram esse abraço que eles queriam dar nos dois. Por quê? Porque eles sabiam que Krishna e Balarama eram a suprema personalidade de Deus. Isso não acontece em Goloka Vrindavana, mas nesse momento aqui, quando eles mataram o irmão de Devaki, o tio de Krishna, Kansa, quando eles mataram ele, eles perceberam, o pai e a mãe perceberam que os filhos eram a suprema personalidade de Deus. Então não tiveram, houve um obstáculo para eles abraçarem no amor fraternal. Houve um obstáculo para eles demonstrarem esse amor. Por quê? Porque teve o respeito. E eles tiveram até medo de fazerem isso. Então, isso não acontece em Goloka Vrindavana, no mundo transcendental, onde Krishna, ninguém sabe que ele é Deus. Enquanto Krishna se divertia com Rukmini em Dwaraka, ela encheu-se de aflição, medo e lamentação. Ela também perdeu a inteligência. Ela a inteligência. Deixou caírem os seus braceletes e o abandonou. Deixou caírem os seus braceletes e o abano que usava para abanar o Senhor Supremo. O seu cabelo, ele ficou desalinhado, e ela desmaiou, caindo de repente, parecendo-se a uma bananeira associada por fortes ventos. Então o cabelo dela ficou balançando como uma bananeira quando é agitada pelo vento. Os braceletes dela caíram, o abano caiu, porque ela ficou nesse estágio
ela ficou nesse estágio, ela perdeu a inteligência. Isso em Dwaraka, né? Ela encheu-se de aflição, medo e lamentação quando Krishna se divertia com ela. Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus e ela sabia disso. Este verso, comentário de Prabhupada, esse verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 60, verso 24, ele refere-se a uma conversa entre Krishna e Rukmini no dormitório de Krishna. Só para testar a sua sinceridade, ele pôs-se a gracejar com ela, afirmando julgar-se pobre e incapaz e indigno de ser o seu amante, não entendendo que ele estava brincando. Rukmini, ela levou-o a sério e achou que ele, Krishna, ele queria deixar a sua companhia. Esse erro de interpretação deixou Rukmini muito triste e afetou todo o seu corpo. O seu abano e os seus braceletes caíram ao chão e ela também caiu como uma bananeira atingida pelo forte vento. Então ela pensou que Krishna ia abandoná-lo, ela não viu que era brincadeira e ela ficou muito atordoada. E tudo isso aconteceu aqui. Esse é o comentário de Prabhupada. Continuando aqui a leitura, na fase de Kevala, devoção imaculada, o devoto, ele não leva em consideração a opulência ilimitada de Krishna. Muito embora ele experimente essa opulência, ele só leva a sério a sua relação pessoal com Krishna. E aí tem um comentário agora de Prabhupada aqui, comentário longo, ele diz o seguinte: ao alcançar a fase de devoção pura e imaculada, especialmente em amizade com Krishna, o devoto, ele se esquece das opulências do Senhor Supremo. Embora veja-as e considera-se igual a Krishna, está fora de cogitação comparar qualquer entidade viva com Krishna, mas por ser tão avançado em consciência de Krishna, o devoto é capaz de conviver com Krishna como o faria com um homem comum. Claro, ninguém nunca vai ser Krishna, ninguém nunca vai ter as qualidades de Krishna, ninguém nunca vai se comparar a Krishna, mas pelo fato aqui dele ter esse amor puro, ele conviver com Krishna, ele faz isso como se fosse Krishna, uma pessoa normal, um homem normal. Agora aqui tem um outro verso que diz o seguinte: ao ver todos os universos dentro da boca de Krishna, Mãe Yashoda, ela ficou temporariamente atônita. O Senhor é adorado como Indra e outros semideuses pelos seguidores dos 3 Vedas, que lhe oferecem sacrifícios. Ele é adorado como Brahman impessoal
por pessoas santas que, através do estudo dos Upanishads, compreendem a sua imponência como o Purusha por grandes filósofos que estudam o universo analiticamente, como a super-alma onipotente, onipenetrante, pelos grandes yogis, e como a suprema personalidade de Deus, pelos devotos. Não obstante, Mãe Yashoda considerava o Senhor como o seu próprio filho. Então aqui está sendo dito nesse verso que cada um entende Deus de uma forma. Os yogis, eles veem Deus como Paramatma. Outros veem Deus como Brahman. Aqui é dito também, outros veem Deus como igual aos semideuses. E os Vaishnavas, os devotos, veem Deus como Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E Mãe Yashoda via Krishna como seu filho. Cada um vê Deus de uma forma, depende do seu nível de espiritualidade. Mãe Yashoda, ela via Krishna como filho porque ela estava iludida por Yogamaya. Yogamaya não permitia que ela visse Krishna como a suprema personalidade de Deus. E quando ele apresentou a forma universal para ela, ela ficou atônita, ela ficou desconcertada. Ela não esperava ver todos os universos da boca de Krishna, a forma universal. Aí tem um comentário aqui de Prabhupada, a Bhaktivedanta, ele diz assim: esse verso é citado do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 45. Aqueles que são espiritualmente avançados, eles esquecem-se da opulência de Krishna, pela misericórdia de Yogamaya. Mãe Yashoda, por exemplo, ela considerava Krishna como uma criança comum. Sempre nos passatempos de Krishna, aqui na Terra também, Yogamaya participa. Quando Krishna apareceu na cadeia, quando ele apareceu, os guardas foram colocados em estado de sonolência, de sono, para que o seu pai Vasudeva levasse Krishna para a Mãe Yashoda. Quem fez isso? Yogamaya. Yogamaya, na volta também, Yogamaya, eles estavam ainda dormindo, e aí Vasudeva entrou, as portas se abriram da cadeia, ele entrou, ele fechou as portas, os guardas ainda estavam dormindo, tudo pelo efeito de Yogamaya. Depois que ele estava lá no quarto com a sua esposa Devaki, e na verdade Yogamaya na forma de uma criança, aí os guardas acordaram. Então tudo isso é lila de Krishna, e Yogamaya participa sim dos lilas de Krishna. Mas é como eu falei já anteriormente, Yogamaya é diferente de Mahamaya. Mahamaya está atingindo nós, almas caídas, condicionadas ao mundo material. Yogamaya não, ela está somente participando, deixando a ilusão para que o lila de Krishna aconteça. Embora Krishna ele esteja além da percepção sensorial e não se manifesta para os seres humanos, ele se disfarça de ser humano. Então veja só, aqui essa parte aqui é importante. Embora Krishna ele esteja além da percepção sensorial e ele não se manifeste para os seres humanos, Krishna não se manifesta para nós seres humanos caídos, condicionados. Krishna se manifesta somente para almas puras,
almas rendidas totalmente a Ele. E aí Ele se manifesta quando Ele quer, para quem Ele quer. Então Ele não se manifesta para seres humanos como nós. Ele se disfarça de ser humano, como se tivesse um corpo material. Assim, Mãe Yashoda, ela pensou que ele era o seu filho. E como se Krishna fosse uma criança comum, ela prendeu-o com uma corda a um pilão de madeira. Então Krishna, ele se manifesta como se fosse um ser humano, um corpo aparentemente humano, mas ele não se manifesta para nós. Então aqueles que falam que vem Krishna, falam por Krishna, enfim, isso daí é tudo ilusório, porque como diz aqui nesse capítulo, nesse verso desse capítulo, do Sri Chaitanya Charitamrita, 205, capítulo do verso 205 do capítulo 19 do Madhya Lila, Krishna não se manifesta para o ser humano. Este verso, um comentário para o Prabhupada agora, este verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 9, verso 14, ele refere-se aos passatempos em que o Senhor Krishna, ele age como uma criança comum perante Mãe Yashoda. Ele brincava como um menino travesso, roubando manteiga e quebrando os potes de manteiga. Mãe Yashoda, ela ficou zangada e ela quis amarrar o Senhor Supremo em um pilão, utilizando para um pilão utilizado para moer temperos. Em outras palavras, ela considerou a Suprema Personalidade de Deus como uma criança comum. Por isso ela tentou amarrar Krishna, e todo mundo sabe a história, que ela tentou, ele não deixou, e no final ele deixou. Se Krishna quiser, ele deixa, se ele não quiser, ele não deixa. Mas para Krishna deixar, para Krishna te dar algum dia misericórdia, você tem que tentar muito, e aí ele deixa. Se você tentar muito, for muito esforçado, algum dia ele deixa, ele dá misericórdia para você. Outro verso diz assim: ao ser derrotado por Sridama, Krishna teve que carregá-lo nos ombros, de modo semelhante Bhadrasena, ele carregou Vishaba, e Pralaba carregou Balarama, o filho de Rohini. Rohini é a mãe de Balarama. O significado desse verso por Prabhupada, ele diz assim: este verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 18, verso 24, quando todos os vaqueiros divertiam-se na floresta de Vrindavana, o demônio Pralambasura, ele apareceu para raptar Krishna e Balarama. O Asura, o demônio, ele apareceu disfarçado de vaqueirinho. Mas Krishna, ele pôde entender a sua artimanha. Por isso, Krishna dividiu os vaqueirinhos em dois grupos. Um grupo ficou com Balarama e outro grupo com o próprio Krishna. Ao final, Krishna foi derrotado neste jogo e, segundo a aposta, o grupo derrotado tinha que carregar o grupo vitorioso nos ombros. Krishna teve que carregar Sridama nos ombros e Bhadrasena teve que carregar Vrishaba,
o demônio para Lambasura, ele teve que carregar Balarama, e quando Balarama montou em seu ombro, o demônio correu para bem longe. Finalmente, o demônio ele pôs-se a expandir o seu corpo a um tamanho gigantesco. E foi então que Balarama ele percebeu as suas intenções de matá-lo. Imediatamente, Balarama golpeou a cabeça do demônio com o seu forte punho, no qual o demônio caiu morto, como se fosse uma cobra cuja cabeça tivesse sido esmagada. Isso é um lila de Krishna, está no Srimad Bhagavatam, como foi descrito aqui. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Ainda não? Vamos ler mais um pouco então. Ainda temos algum tempo para a leitura. Um outro verso verso de 207 a 209, agora é o último verso que vamos ler hoje. Meu amadíssimo Krishna, para adorar-me, abandonaste a companhia de todas as outras gopis que desejavam desfrutar contigo. Pensando dessa maneira, Shrimati Radharani, ela considerou-se a gopi predileta de Krishna. Orgulhosa, ela deixando o Rasa Lila, saíra com Krishna. Na densa floresta, ela disse: meu querido Krishna, não consigo caminhar mais. Podes levar-me para onde quiser. Ao receber esta proposta de Shrimati Radharani, Krishna disse a ela: vem e sobe no meu ombro. Assim que Shrimati Radharani começou a fazer isso, Krishna desapareceu. Então, Shrimati Radharani, ela pôs-se a lamentar o seu pedido, bem como o desaparecimento de Krishna. E aí tem o significado de Prabhupada. Esses 3 versos são citados no Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 30, verso 37 a 39. Então, Shrimati Radharani, ela pediu para Krishna para carregá-la nos ombros. Enfim, ela falou: me leve para onde quiser. Krishna falou: suba no meu ombro. E quando ela subiu no ombro dele, ele sumiu. Ela estava subindo, ele sumiu. E aí ela se arrependeu de ter saído do Lila, do Rasa Lila, de ter pedido para ele levá-la para onde ele queria. Isso aqui são todos os passatempos de Krishna. Está no canto 10 do Srimad Bhagavatam. Então, Srila Prabhupada está comentando alguns versos aqui, né? O próprio Sri Chaitanya Charitamrita, ele está comentando alguns versos do Srimad Bhagavatam, para que nós tenhamos a compreensão de que Krishna, ele é onipotente, onipresente e onipenetrante. Então, Krishna, ele faz o que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer. E algumas almas conseguem ver ele como o Senhor Supremo, que é um relacionamento não tão elevado, e algumas não veem ele como o Senhor Supremo. O relacionamento mais elevado, Krishna, Yogamaya não deixa as almas mais elevadas verem Krishna como o Senhor Supremo. Por que isso? Porque Krishna vai participar do Lila mais elevado quando ninguém sabe que ele é Deus. Quando as pessoas sabem que ele é Deus, não há esse tipo de relacionamento. Não é tão prazeroso, porque Deus é Deus e todo mundo reverencia ele. Então, na reverência a Krishna, a pessoa não consegue
fazer aquele lila tão amoroso, ela fica com medo, como foi citado aqui hoje, ela fica receosa, a alma, de fazer alguma coisa com Krishna quando sabe que ele é Deus. Mas quando não sabe que ele é Deus, isso só acontece em Goloka Vrindavana. Por isso, em Goloka Vrindavana, lá é o passatempo mais elevado que existe. Não há nada mais elevado no mundo transcendental do que Goloka Vrindavana. E os 5 tipos de relacionamento só acontecem em Goloka Vrindavana. Nós lemos isso ontem, na leitura da manhã. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Não tivemos perguntas nem comentários por enquanto. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando hoje conosco da transmissão. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan.
Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Dayanita Jaya Gora, Dayanita Jaya Gora, Dayanita Jaya Gora, Dayanita Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando hoje conosco aqui da transmissão. Hoje à noite continuaremos a ler as aulas de Srila Maharaj. Temos conosco aqui hoje a Natasha Lima, o Vrajaraja Prabhu também participando conosco, Joy Mandal, Arjuna Krishna Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, o Michelangelo também conosco aqui, Michelangelo Silva, e o Doyamoi Prabhu também participando conosco hoje. Fico feliz que tem devotos aqui, simpatizantes participando conosco, fazendo sadhusanga extremamente importante para a vida devocional. Então agradeço a presença de todos, um bom dia, Dandavat Pranam, até a noite às 19 horas com o programa da noite.